Olá a todos os demais integrantes da turma do quarto ano da graduação em Direito Noturno da FURG, mais especificamente na disciplina de Direito Processual Penal, ministrada pela professora doutora Rita de Araújo Neves. Meu nome é Gilberto Pascadaval e eu vou tratar um pouco sobre o princípio da identidade física do juiz no processo penal, que encontra a previsão lá no artigo 399, parágrafo 2º da legislação processual. Bom, começando a discussão, no meu ponto de vista, esse princípio é extremamente importante para entender toda aquela dinâmica do processo penal, enquanto, antes de tudo, um sistema de garantias à pessoa investigada barra acusada frente ao poder punitivo do Estado. Ele estabelece, lá na redação literal do dispositivo, que o mesmo magistrado que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Isso justifica, já que esse juiz ou juíza, ele possui maior conhecimento daquela causa e melhores condições de avaliar aquelas provas que foram produzidas e preferir um julgamento mais adequado para aquele caso concreto. Esse princípio ele só foi instituído na lei processual com a reforma do Código em 2008, realizada através da Lei 11.719 de 2006, salvo engano. Esse princípio ele vai trazer um pouco do que a gente já viu na disciplina, de que o processo penal é regido por uma decorrência lógica, uma obediência ao princípio da oralidade e uma concentração dos atos e uma imediatividade. Esse princípio ele não é absoluto, ele admite exceções, em que se considere que a literalidade do dispositivo ela não vai estabelecer nenhuma exceção. Essas exceções elas foram sendo construídas pela jurisprudência e são, por exemplo, no caso de licença do juiz titular, aposentadoria ou outros casos excepcionais, férias, enfim. Essa identidade física do juiz ela estava prevista inicialmente lá no artigo 132 do antigo Código de Processo Civil de 1973. Contudo, esse dispositivo ele acabou não ficando quando da redação do novo Código de Processo Civil de 2015. Em dada medida, acaba sendo observado na prática processual civil em que pese essa inexistência de previsão legal. Bom, a discussão nos tribunais gira em torno da presença de nulidade absoluta quando a sentença condenatória for proferida por juiz que não presidiu os demais atos do processo. Para ilustrar isso, trago um exemplo na jurisprudência, através do julgamento pela STJ dos embargos de declaração no agravo regimental 795-932, de relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior, em 23 de fevereiro de 2016. Nesse caso concreto, que eu estou disponibilizando em conjunto com um vídeo, houve a decisão de que houve violação ao princípio, já que a sentença foi dada por juiz diferente do que efetivamente presidiu a audiência de instrução em julgamento, e que no momento de apelação dessa sentença não se encontrava afastado em razão de férias, licença ou os outros motivos legítimos. Essa sentença foi anulada justamente pela não observância desse princípio. Eu acho que, opinião pessoal minha, no processo penal tem que ter uma observância maior, dado o possível, a esse princípio, já que a sentença penal condenatória, via de regra, ela vai impor àquela pessoa condenada uma pena privativa de liberdade. Então, quanto mais for possível garantir todos os direitos e garantias que estão previstos ali na legislação dessa pessoa, melhor. E, como eu já disse antes, ao observar essa identidade física do juiz, tem uma garantia ou uma expectativa maior de uma observância de uma instrução processual que vai ter um julgamento adequado às provas que foram produzidas, diferentemente de um magistrado que pega o processo já num grau, já somente para dar sentença, que não vai ter um contato tão grande com aquelas testemunhas, aqueles documentos e tudo aquilo que veio antes. Então isso é um pouquinho que eu queria trazer aqui para vocês. Agradeço a atenção e até mais.